Irmãos, o meu testemunho é fiel e verdadeiro e vai a favor desta imutável palavra de Deus por meu intermédio, né, em nossos dias. Portanto, vou explicar a todos vós, né, o que ocorreu quando o Senhor me levou ao estado, a nação pecaminosa de Israel, em fevereiro, né, deste ano de 2019. Portanto, o que eu fui fazer, né, ou praticar em território de Israel, foi tão somente levar a evangelização da lei de Sião, levar a evangelização da lei de Cristo Jesus, Sião, o último Adão de Deus, começando por Jerusalém, conforme determinava a palavra do Senhor por meu intermédio em nossos dias. Portanto, em Lucas 24:46 diz: E disse-lhes, ainda está escrito, e assim convinha que o Cristo, o Messias de Deus, nos últimos dias, padecesse, e ao terceiro dia milenar, antes do milênio de Cristo, este fosse ressuscitado por Deus dentre os mortos. No versículo 47 diz, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, meus irmãos, conforme vocês podem ver ou ouvir esta mensagem do Senhor, mensagem profética ou espiritual de Deus por meu intermédio, eu não fui a Israel a partir de fevereiro de 2019 para turismo, né? Mas eu fui por determinação de Deus que eu deveria começar esta obra de Deus nos últimos dias a partir da velha cidade de Jerusalém, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente. Mas ocorreu aquilo que vem acontecendo, né? Aquilo que vem acontecendo durante todo o tempo em que a nação pecaminosa de Israel vem rejeitando de todas as formas o bem do Senhor. Portanto, em Lucas 24:46 diz, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome, no novo nome do Pai, herdado a mim, né? O Cristo, o vivo Cristo, templo de Deus, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. A lei de Sião, a lei de Deus, a lei de Cristo Jesus Sião, por meu intermédio em nossos dias, deve ser pregado, será pregado, né? Foi pregado em todas as nações, né? Todavia, deveria ser dado início ou começado, conforme determina a palavra de Deus, né? Dizendo, começando por Jerusalém. Começando, dando início ou princípio por Jerusalém. Ou seja, eu fui para Jerusalém ou Israel em fevereiro de 2019 para fazer o que disse o Senhor outrora através dos seus servos, os profetas de Deus, no passado, né? Por exemplo, em Isaías 2:2 diz, e acontecerá nos últimos dias, ou seja, isto deveria ocorrer somente nos dias de hoje, os últimos dias antes do milênio. Até porque ainda não houve a primeira ressurreição espiritual para o trigo, ainda não houve o milênio. Por esta razão diz a palavra de Deus
através de Isaías 2:2, por meu intermédio em nossos dias, diz: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, né? Concorrerão ou virão a ele, ao Cristo de Deus, a Cristo Jesus, o último Adão do Senhor, né? E concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus sobre Abraão, né? A casa do Deus vivo sobre Abraão, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião, ou seja, de Cristo Jesus Sião, sairá a lei. E de Jerusalém, ou seja, de Cristo Jesus além, Emmanuel, de Cristo Jesus além, diga-se, de Cristo Jesus além, Emmanuel, está saindo a palavra do Senhor por boca do mesmo. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra, nem aprenderão mais a guerrear, né? Isto é o que diz a palavra de Deus. Então, em Miqueias 4:1 diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa sobre os outeiros, a ele afluirão os povos, e irão muitas nações, e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor. Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Abraão, né? E a casa do Deus vivo sobre Abraão. Porque de Sião, ou seja, de Cristo Jesus Sião, já saiu a lei. A lei de Sião é o selo do Deus vivo escrito na fronte, na testa, na memória destes novos eleitos ou novos escolhidos de Deus por mim mesmo em nossos dias. E de Jerusalém, ou ainda de Cristo Jesus além, diga-se, de Cristo Jesus além, Emmanuel, já saiu, está saindo a palavra do Senhor por boca do mesmo, e julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, né? Em paz, paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse por meio de Cristo Jesus além, Emmanuel, por boca de Cristo Jesus Sião nos últimos dias, antes do milênio de Deus, por mim mesmo em nossos dias, né? Glória a Deus, aleluia, amém. Portanto, irmãos, o que eu fui fazer em território de Israel, o que eu fui fazer a partir do dia 28 de fevereiro deste ano de 2019, ali em território da nação pecaminosa de Israel, não foi fazer turismo, mas fui fazer aquilo que Deus já tinha determinado a mim para este tempo ou época, conforme citamos, né? Conforme citamos ainda há pouco a palavra de Deus através